Indignação. Você sabe o que a palavra significa? Pois é, indignar-se com algo ou alguém, alguma coisa que tenha acontecido e que cause em mim ou em você uma total indignação. A gente fica perplexo e no momento seguinte, alguns de nós já quer cometer atos bem parecidos, uma vez que grande parte de nós já quer que se faça justiça em relação a alguma coisa que aconteceu. O problema é que em toda situação de indignação, às vezes, quando se não tem uma boa preparação, a pessoa que se sentir indignada começa a agir da mesma forma que o agressor. Porque se a vítima, por algum motivo, não quiser tomar nenhuma atitude por aquilo que aconteceu em relação a ela, a pessoa que se sente indignada começa a tratar a vítima de tal forma que a vítima se sente novamente agredida. Uma vez que às vezes a vítima não quer tomar nenhuma atitude em relação a isso. Quer que as coisas continuem de outra forma, mas ela quer dar uma chance ou quer perdoar. E a pessoa que fica indignada fica tão desesperada para ver a justiça, segundo ela, acontecer, que ela faz com que essa vítima sinta-se bastante, inclusive, culpada em relação ao que aconteceu. A gente vê muito a situação de indignação quando alguém que não tem nada a ver com um determinado problema, nada a ver com uma determinada situação, puxa para si a responsabilidade e começa a dizer para outras pessoas aquilo que aconteceu com X pessoa. O problema é que até então aquilo estava entre o agressor e a vítima. E a pessoa que se sente fazendo justiça em relação à vítima passa a colocar isso em público, para que a vítima, às vezes, se sinta ainda muito pior do que aquilo que ela já tinha se sentido. Na verdade, alguns estudos dizem que as pessoas que se sentem, em regra, nesta situação, elas querem que a justiça seja feita. E por este motivo, não basta que a pessoa que cometeu a agressão seja humilhada, execrada, presa. Ela tem que fazer de alguma forma que essa pessoa seja excluída, se sinta totalmente fora daquele padrão aonde determinada situação aconteceu. Comum, no final da semana agora, no Dia das Mães, quando uma determinada moça foi liberada da cadeia por ter matado a mãe dela. E perguntaram, mas por que ela vai sair da cadeia se é Dia das Mães? O que importa para mim e o que importa para as outras pessoas se ela saiu ou não da cadeia? O que nós tínhamos a ver com isso? Nada. E quem sabe, nesse período em que essa pessoa se afastou da cadeia, ela não conseguisse se perdoar pelo que fez e conseguisse o perdão das outras pessoas? Não. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que pagar pelo que fizeram. A justiça terrena tem e deve ser feita. E ela está pagando, no caso específico da menina. O problema é que o fato de alguém cometer algum tipo de injustiça não pode significar que essa pessoa não exista, porque a pessoa está lá. Quantos são os casos de pessoas em famílias que sentem essas dores da alma que nós falamos tanto, em virtude de um tio que matou alguém, de um pai que matou alguém, de uma agressão que viu? Porque como a família toda passou a odiar determinada pessoa, aquela pessoa que não odiava passou a odiar também, porque ser diferente num lugar onde todo mundo pensa de uma forma é perigoso. Então o que nós temos que fazer? A gente pode até se sentir indignado, mas nós temos que lembrar que a nossa indignação só diz respeito a nós, e que nós não podemos de forma nenhuma ser o agressor ou ser a vítima. Nós nunca vamos poder estar nessa situação. E é comum também dizer dentro da área judicial, quando uma mulher apanha do marido e chega lá e ela não quer fazer ocorrência, dizer que ela gosta de apanhar. Vai lá viver o que ela vive, os filhos que ela tem para cuidar. Quanto mais agressão a gente fizer ao agressor, mais agressões virão. Então, quando você quiser se sentir indignado, fique indignado com o fato de você não conseguir ainda ter conquistado a tua felicidade. E procure verificar em você quais são as causas. O que faz com que você se doa pelas dores dos outros quando você não é capaz sequer de lidar com as suas próprias dores. Vamos aprender isso? Eu ainda não aprendi, estou aprendendo. Falando alto, talvez um dia eu aprenda. Mas a gente pode fazer isso junto. E a gente se encontra em todos os outros programas que a gente tiver. Eu e o André, a gente vai sempre levar alguma palavra, alguma coisa que de alguma forma tente fazer a gente se melhorar e melhorar as outras pessoas também. Os nossos telefones estão aqui e você pode entrar em contato com a gente e a gente se encontra num próximo programa, mas sem indignação.